Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro da Sabedoria, 30º encontro, Sabedoria, capítulo 13, do versículo 10 a 19. Ouçamos nossa leitura. Inutilidade dos ídolos. Capítulo 13, versículo 10. Infelizes também são aqueles que depositam sua esperança em coisas mortas e que invocam como deuses as obras de mãos humanas, coisas de ouro e prata, trabalhadas com arte, figuras de animais, uma pedra sem valor, obra de mão antiga. Um carpinteiro, por exemplo, serra uma árvore fácil de manejar. Depois retira cuidadosamente toda a casca. Trabalha madeira com habilidade e fabrica um móvel, útil para as necessidades da vida. Terminado o trabalho, ele recolhe as sobras de madeira, as emprega para preparar a comida e se farta. De sobra de tudo que não serve para nada, madeira retorcida e cheia de nós, ele a pega e a esculpe os momentos de lazer. Para se distrair, modela a madeira com capricho e lhe dá o formato de um homem, ou então a forma de algum animal desprezível. Depois pinta o ídolo de vermelho e cobre de massa todos os seus defeitos. A seguir, prepara-lhe um nicho digno dele e o coloca na parede, prendendo-o com um prego. Toma esses cuidados para que não caia, sabendo que o ídolo não pode cuidar de si mesmo. É apenas uma imagem e precisa de ajuda. Entretanto, logo, em seguida, lhe dirige orações por seus bens, casamento e filhos, sem se envergonhar de ficar falando como uma coisa sem vida. Para a saúde, invoca o que é frágil. Para a vida, faz súplicas àquilo que é morto. Para um auxílio, pede ajuda àquilo que não tem experiência. Para uma viagem, dirige-se a quem não pode dar um passo. Para seus negócios, trabalhos e sucessos nos empreendimentos, pede forças a quem não tem força nenhuma nas mãos. Este é o nosso texto que nós vamos meditar, refletir no dia de hoje. Estamos neste 30º encontro. Versículo 10. Infelizes também são aqueles que depositam sua esperança em coisas mortas e que invocam como deuses as obras das mãos humanas, coisas de ouro e prata, trabalhadas com arte, figuras de animais, uma pedra sem valor, obra de mão antiga. Infelizes. O versículo inicia com uma palavra de repulsa e condenação, mas também de compadecimento para com aqueles que colocam falsamente a sua esperança nos ídolos. Eles depositam sua esperança nos ídolos. São, assim, impulsionados por esperanças vãs, sem sentido, porque confiam nos ídolos, seres inertes, seres mortos, e deles esperam ser ajudados e salvos. Só que Deus é o Deus dos vivos. Obras de mãos humanas é uma expressão usada na Bíblia para falar dos ídolos, como Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, ou Baruque, capítulo 6, versículo 50. Esses ídolos são coisas de prata
e ouro, matérias nobres, que se acrescenta a uma obra para cobri-los, ou mesmo se faz os ídolos inteiros de prata e ouro. Com figuras de animais. As pedras se referem às estelas ou estátuas toscas de pedra veneradas na antiguidade. Versículo 11. Um carpinteiro, por exemplo, serra uma árvore fácil de manejar. Depois retira cuidadosamente toda a casca. Trabalha a madeira com habilidade. Fabrica um móvel útil para as necessidades da vida. O artesão, carpinteiro, trabalha a madeira fazendo coisas úteis aos seres humanos. A parte mais nobre é destinada para fabricar objetos de uso doméstico. Árvore de fácil manejo. Deve se referir aqui a uma pequena árvore. Não das árvores de madeira dura, de difícil manejo, como cedros, terebinto, carvalho, etc. Versículo 12. Terminado o trabalho, ele recolhe as sobras de madeira, as emprega para preparar comida e se farta. As sobras do trabalho do carpinteiro, depois do primeiro trabalho, que ele emprega para fazer objetos úteis, ele usa como lenha na cozinha para preparar no fogo a comida. Do uso nobre, agora cai para o uso da lenha para ser queimado na cozinha. Versículo 13. Da sobra de tudo que não serve para nada, madeira retorcida e cheia de nós, ele a pega e a esculpe nos momentos de lazer. Para se distrair, modela a madeira com capricho e lhe dá o formato de um homem. Da sobra de tudo. Aqui é uma expressão que manifesta desprezo com os ídolos. Ele exagera a má qualidade da madeira, que não serve para nada. Não serve nem mesmo para ser queimado, para fazer a comida, como lenha, não serve nem mais para fazer um móvel útil. Ele pega e a esculpe. Não se trata de um trabalho profissional. O ídolo adquire forma humana. É um trabalho do tempo de lazer, não é profissional. Versículo 14. Ou então a forma de um animal desprezível, depois pinta o ídolo de vermelho e o cobre de massa todos os seus defeitos. O ídolo adquire também a imagem de um animal. O autor tem aqui diante dos olhos o decálogo no segundo mandamento. Ali se proíbe a fabricação de ídolos e imagem de qualquer gênero. Êxodo capítulo 20, versículo 4, para representar Deus. A apresentação das divindades pagãs em forma de animal era muito comum, sobretudo no Egito. Também em Canaã. Aqui o ídolo, feito pelo carpinteiro, cheio de imperfeições, vem trabalhado para servir ao culto. Versículo 15. A seguir, prepara-lhe um nicho digno dele e o coloca na parede, prendendo-o com um prego. O uso da pintura e o remendo das falhas da imagem, procurando disfarçar os defeitos, tem o objetivo de não aparecer a má qualidade do material que o ídolo foi confeccionado, revelando assim a falsidade do ídolo. Este ídolo, colocado no nicho, é pregado na parede, quer representar, então, a impotência
do próprio ídolo. Versículo 16. Toma esses cuidados para que não caia, sabendo que o ídolo não pode cuidar de si mesmo. É apenas uma imagem e precisa de ajuda. O autor sempre ironizando a idolatria, a figura dos deuses. O autor aqui reflete sobre a impotência dos ídolos, dos falsos deuses que eles representam. Os ídolos precisam de cuidados a fim de que não caia, e por isso deve ser fortemente pregado na parede. O ídolo é um ser inválido, e por isso deve ser cuidado. Não tem poder em si mesmo. É uma obra passiva que recebe a ação do carpinteiro, para que ele possa ter a sua obra em adoração. Versículo 17. Entretanto, logo em seguida, lhe dirige orações para seus bens, casamentos e filhos, sem se envergonhar de ficar falando com uma coisa sem vida. Para a saúde, invoca o que é frágil. Aqui revela a insensatez da idolatria, que não se envergonha de pedir ajuda a uma obra feita por mãos humanas, obra sem vida. Dirige orações a ídolos mortos, pede e intercede pelos entes queridos. Uma oração para o nada. Se ele pede saúde, pede àqueles que não têm vida. O ídolo é sem vida, é morto. Versículo 18. Para a vida, faz súplica àquilo que é morto. Para um auxílio, pede ajuda àquilo que não tem. Para um auxílio, pede ajuda àquilo que não tem experiência. Para uma viagem, dirige-se a quem não pode dar um passo. Como pode o ser humano pedir vida e saúde àquele ídolo que nada pode fazer? O ídolo não tem vida, é um ser morto, criado pelo ser humano. Como o ídolo pode ser um auxílio? Ele que é criado e não tem experiência de nada. Como se pode pedir para uma boa viagem a um ídolo que fica estático, que não tem pés para caminhar? Aquele que nada é, não pode auxiliar ninguém. Versículo 19. Para seus negócios, trabalhos e sucessos nos empreendimentos, pede forças a quem não tem força nenhuma nas mãos. O trabalho se faz pelas mãos. É pelas mãos que se faz os negócios. Pelas mãos se trabalha. E é pelas mãos que, pelo trabalho, os negócios atingem sucessos. Como empreender suplicando para alguém que não tem força nenhuma nas mãos e possa garantir o trabalho do homem? Essa é a nossa leitura, mas eu gostaria de fazer um adendo final. Obras de mãos humanas. Significa o seguinte: quando uma pessoa cria uma obra de mãos humanas, essa obra das mãos humanas se torna uma criatura humana. A pessoa é o artífice, ele pega o material e transforma esse material em alguma coisa. Então, esse material é criatura e o homem é criador dessa criatura que ele fez, que ele criou. Deus não pode, em nenhum momento, estar sobre o poder do ser humano. O Deus não pode ser criado pelo ser humano, nem pode ter presença naquilo que é obra do ser humano, porque senão o ser humano
pode então querer impor seu poder sobre Deus. E Deus deixa de ser Deus para ser um simples servidor, que está para servir o homem, e não o homem para servir a Deus. Deus é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor por excelência. Ele é o Criador por excelência. É Ele que cria todas as coisas, e todas as coisas são criaturas. Então, aquele que é o Criador, em nenhum momento pode ser criado pelo ser humano. Por isso, o ídolo é isso. É uma realidade criada pelo ser humano para servir o ser humano. Enquanto Deus é Deus, né, que não serve a ninguém, mas que é servidor de todos, é o Criador de tudo. Essa noção, por isso que se proibia fazer a imagem de Deus, do Deus de Israel. Porque Ele é o Criador. É Ele que as pessoas devem estar à disposição. Ele não pode, em nenhum momento, ser atribuído a uma criatura criada pelo ser humano. Quando, no deserto, o povo de Israel faz o bezerro de ouro, o que eles falavam ao bezerro de ouro? Olhavam para o bezerro de ouro e diziam: este é o teu Deus que te fez sair do Egito. Uma obra do ser humano. E Deus não aceita isso, porque Ele, não existe imagem nenhuma, nem criação nenhuma humana, pode representar aquilo que Deus é. Ele jamais pode ser representado por nenhuma obra humana. Então, Ele é o Deus por absoluto, não existe imagem que possa representar o que Deus é. E se os homens criaram suas divindades, essas divindades foram criadas por obra humana, então esses deuses estão mais a serviço do ser humano do que serem aquilo que eles são verdadeiramente, se eles fossem Deus. A obra humana é morta, mas a obra de Deus é uma obra viva. Ele é Senhor de tudo, Criador de tudo. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.